Olá, estudantes! Olá, terráqueos! Vamos lá! Não sei se esse é o último vídeo da minha monografia, mas hoje eu vim aqui para mostrar a minha monografia pronta para vocês. Eu quero mostrar um pouquinho de como ela ficou e como foi o processo, né? Sem mais delongas, saiu a minha nota, eu tirei 8.4 na minha monografia. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste. Eu nunca quis, na faculdade, tirar 10 nas coisas. Eu era assim na escola, mas na faculdade eu já falei pra vocês que 5 era fogos de artifício. Mas eu peguei um tema que eu gosto muito, né, na minha monografia. Um tema que eu penso aí futuramente seguir algum tipo de carreira, não se sabe. E aí eu fiquei feliz com a minha nota, mas fiquei tipo 8.4, não podia ser, sei lá, 8.5, quem sabe um 9, aquelas. Mas eu tô feliz no geral, eu tô feliz porque eu acho que é uma nota que condiz com o esforço e com a maneira com a qual eu trabalhei meus dados, né, meus resultados. E eu quero mostrar aqui pra vocês um pouquinho de como ficou esta belezura chamada minha monografia. Minha monografia, então, ela se chama Instrumentos Econômicos para a Melhoria no Desempenho Escolar Municipal, uma análise do PL 216/2021. Confesso que eu não amei esse título, mas eu lembro que na hora eu falei, vai esse mesmo, porque eu deixei por último, assim, sabe? Eu escrevi tudo e falei, tá condizente com o texto, é isso que eu tô fazendo. Eu tô analisando o desempenho em escolas municipais de São Paulo por meio de um PL, né, de um plano de lei. Então ficou assim. A minha faculdade disponibiliza um formato Word que eles querem que a gente use, né? Então é mais fácil, porque já tinha ali título, daí eu pegava e só escrevia o título, já sabia exatamente onde ele devia ficar, com qual fonte, com qual tamanho. Então isso facilitou um pouco bastante a minha vida. Contratei inclusive uma pessoa pra, como se diz, revisar a minha monografia, porque eu tava completamente, sem tempo. Ela me falou que o que acontece? Cada faculdade meio que tem o seu estilo de monografia, né, de TCC. Então eu vou mostrar aqui o estilo que a minha faculdade pediu. E aí eu não sei se o seu vai ser igual. Então minha monografia ela foi separada em, primeiro, o resumo, né? E aí depois a gente tem que colocar o abstract, que é o resumo em inglês. Nada mais que isso. Eu taquei no Google Tradutor e colei. Foi isso que eu fiz. A partir de 2023, constitucionalmente, todos os estados brasileiros terão que considerar, no mínimo, 10 pontos percentuais da cota parte municipal a meios educacionais. Em São Paulo, cria-se o Índice de Qualidade de Ensino Municipal, o IQEM, a fim de avaliar o desempenho de seus municípios. Um estudo dessa criação, proposto no PL 216/2021, pretende responder se o uso desse novo indicador afetaria significativamente o rateio da cota-parte do ICMS para os municípios paulistas. Uma simulação foi utilizada a fim de comparar os valores repassados para os 645 municípios em 2019 e comparar quanto esses receberiam caso o IQEM já fosse uma realidade ao estado de São Paulo. Então eu peguei os dados que já são dados pela Secretaria da Fazenda de 2019, calculei o IQEM e recalculei quanto seria o repasse que foi dado em 2019, caso essa lei já estivesse em vigor. Então eu tenho dois cenários no mesmo ano, usando os mesmos dados, a única diferença é a introdução do IQEM, né? E aí eu fiz uma simulação para comparar aí o que aconteceria com esses estados. Se os estados que recebem mais são os que têm menos educação, ou os que têm mais educação, enfim. Apesar da relação positiva entre o novo repasse e a qualidade educacional, uma lei cuja consideração está apenas nas médias obtidas pelos alunos, sem considerar as características sociais, pode trazer desigualdades no longo prazo. Então aí um spoiler do que eu encontrei e bora lá. Minha introdução. Então eu começo já jogando o IDEB, que é muito importante aqui pra mim, porque o IQEM, ele é calculado em cima de notas e o IDEB mostra essas notas pra gente. Então eu comecei aqui a falar quando foi criado o IDEB, enfim, obviamente eu não vou ler tudo, tá, gente? Um dia se vocês quiserem que eu leia tudo, a gente faz uma live aí, que tem 72 páginas pra ler. Mas aí eu fiz essa introdução, e nessa introdução eu quis colocar o que eu ia estudar e por que eu ia estudar isso, entendeu? Foi basicamente isso. Aí tá, chegamos aqui no financiamento da educação no Brasil.
Aí aqui eu fui falando tudo que aconteceu, desde a criação do Fundef, que virou Fundeb, que virou Fundeb 2 agora, como que funciona a distribuição do dinheiro no Fundef, no Fundeb, no novo Fundeb, como vai funcionar. E aqui eu mostro isso aqui, como funciona o ICMS, então. São Paulo, por exemplo, porque é o meu estudo. São Paulo recolhe X bilhões, trilhões de reais em ICMS. 75% desse valor vai para a União, ou seja, para o Brasil cuidar de outras coisas, imposto, estrada, bibi, bababó. Mas obrigatoriamente, por lei, 25% de tudo que foi produzido em São Paulo, vamos dizer assim, volta para São Paulo. A partir do momento que volta pro estado de São Paulo, o estado de São Paulo distribui pelos municípios. Não confundir São Paulo estado com São Paulo município. São duas coisas diferentes. Então, tudo que é recolhido pelo estado, esses 25% obrigatoriamente precisam ir para os municípios. E todos os estados do Brasil podem fazer a lei que eles bem entenderem, a lei que eles quiserem para esses municípios receberem. Ou seja, não é proporcional, não é assim, Atibaia gerou 1% do ICMS, então vai voltar 1%. Não, vai voltar seguindo a lei que o Estado determinou. E esse PL que eu estava estudando é um projeto de lei para esta lei estadual. Do 25% dos municípios, 75% é pelo VAF e os outros 25 desses 25 que vem essa lei estadual que eu tô falando aí para vocês. A partir dessa lei estadual, 25% precisa ir para a educação. E esse 25% que precisa ir para a educação ainda é dividido em 20% para o Fundeb e 5% para geral, ou seja, qualquer coisa que seja relacionada à educação. Então é tipo, eu fiz essa árvore mesmo que é para entender, porque o negócio é meio confuso. Para falar de São Paulo, eu quis começar por que eu tô usando o Ceará e São Paulo como, né, contrapartidas, digamos assim. E aí eu peguei esse... Lembra que eu falei que lá no começo eu falei do IDEB? Vê como tudo vai se alinhando, entendeu? Então lá na minha introdução eu comecei falando do IDEB e agora eu uso o IDEB para justificar por que eu tô usando o Ceará para falar de São Paulo. Em 2021, a maior nota no IDEB foi 5,7. E essa nota, ela foi tanto para São Paulo quanto para o Ceará, ou seja, os dois estados receberam o mesmo IDEB. Só que se você for comparar esses dois estados, um não tem nada a ver com o outro. Financeiramente falando, a quantidade de alunos que tem em São Paulo. Então eu peguei todos esses dados. São Paulo tem bilhões de alunos. Bilhões não, né? Mas vocês entenderam. E o Ceará tem só uma centena de alunos. Então eu fui pegando essas diferenças e falei, como assim o IDEB deles foi igual se há tantas diferenças? Para o Ceará, que tem bem menos dinheiro do que São Paulo, eles conseguiram chegar lá, por que São Paulo não consegue chegar lá com muito mais dinheiro? E acho muito importante também que uma coisa que eu precisei muito trabalhar é como mensurar a qualidade. Né? Então eu procurei muitos artigos que me definiam como se mensura a qualidade. No Ceará, por exemplo, antes da lei funcionar, já existia obrigatoriamente na lei do estado do Ceará a educação ali no meio. Só que antes o município recebia por quanto ele gastava em educação. Ou seja, dava claramente, é Brasil, né, gente? Pensa que é Brasil. Dava claramente pro prefeito ali gastar com qualquer coisa e fingir que foi com educação e receber em troca disso. Mas não necessariamente aumentar as notas. Então, para mensurar a qualidade, foi criado o índice, ele foi criado de uma forma muito genial, na minha opinião, de como ele é calculado, porque depende muito das notas desses alunos. Então, realmente você está olhando a qualidade da educação e não quanto você está gastando em educação. Tá olhando qualidade, ou seja, tá sendo efetivo, independente do que você tá fazendo, tá sendo efetivo, a criança tá aprendendo, então beleza, senão não vai ganhar dinheiro. O IQEM de cada estado, então, vai ser uma média, ou seja, eu vou pegar qual foi a pontuação do meu município e dividir pela somatória das pontuações de todos os municípios, e isso vai me dar um valor entre 0 a 100%, claramente todos davam, né, pouquinho, depois eu posso mostrar pra vocês, mas aí esse X% que era multiplicado pelo valor que São Paulo havia, como se diz, captado. Então, quanto maior o seu IQEM, né, mais você recebia. E aí eu também fui explicando de onde eu tirei os dados, né. E aí eu fui, gente, pegando vários estudos que eu fui vendo e aqui chegou o meus resultados, né. Então eu recalculei o repasse todo, como eu falei, peguei o cenário ex ante e ex post. E aí eu quero ir aqui pra vocês no
nos mapas. Aqui eu fiz um gráfico, deixa eu dar um zoom para vocês. Então, nesse gráfico aqui, eu mostro em quais municípios aumentou o valor monetário que eles recebiam e em quais municípios diminuiu o volume monetário. Então, dá para ver que existe essa concentração aqui de municípios que aumentou, coincidentemente, bem perto de São Paulo, por exemplo. Então, dá para perceber que aumentou em lugares que já tem dinheiro. Aí eu olhei para isso e falei, isso não necessariamente está muito bom, porque tem municípios aqui, ó, mais nas beiradas que eu sei que tem menos dinheiro e que provavelmente tem menores notas. Depois eu fiz essa comparação, né, da média que o aluno tinha e quanto de dinheiro foi para esse lugar, mas assim que ficou meu gráfico. Eu não achei que ficou bonito a hora que eu vi isso, eu falei, não tá muito igual não, tá meio por blocos. Então eu fui investigar melhor isso. Para entender melhor a relação, então, eu fiz uma regressão bem simples, e aí eu mostro aqui para vocês o cenário. Então esse cenário é o ex-ante e esse é o ex-post. Aqui nesse lugar, o que eu fiz? Eu peguei qual era o IQEM de cada município e qual era a média no SAEB de cada município. E eu queria saber se quanto maior a média, maior o IQEM, porque o objetivo é esse. Quanto mais os alunos estão aprendendo e tirando boas notas, mais esse município vai ser recompensado. E aí o cenário ex-ante, ou seja, antes da lei, você vê que aqui era quase decrescente, ou seja, quanto maior a nota do município, meio que menor era o repasse financeiro dele, entendeu? Então, estava meio desproporcional. Quanto mais educação esse município tinha, menos ele estava recebendo. Ou seja, não havia incentivo à educação. E a gente vem para o cenário ex-post, ou seja, depois que essa lei foi aplicada, quanto maior a média, a gente consegue perceber aqui que está aumentando quanto foi distribuído de valor. Então, os gráficos aqui, agora, como eu falei, queria mostrar para vocês, aqui é a minha distribuição do quanto dinheiro, né, esses municípios estão ganhando. Quanto mais escuro, mais dinheiro esse município está ganhando. Ou seja, dá para ver que está bem... não tem muita concentração. Enquanto que, quando a gente passa para o novo repasse, lembra do primeiro gráfico que a gente viu das médias? A concentração de dinheiro está na concentração de médias maiores, né? Então a gente já consegue concluir isso. Ou seja, realmente as médias estão tendo muita importância na distribuição. Mas, como eu coloquei lá no resumo, não necessariamente isso é bom. Ou seja, os alunos que estão indo melhor não estão considerando as questões sociais desses alunos, entendeu? Então é esse ponto que eu quis mexer. Em nenhum momento esse cálculo está considerando se esse jovem é branco ou negro, se esse jovem é X ou Y, como é a estrutura familiar desse jovem, se esse jovem precisa trabalhar ou se ele pode só estudar, entendeu? Então essas questões que são absolutamente importantes não estão sendo consideradas. Saúde, por exemplo, muitos estudos que falam de educação, falam da importância de atrelar educação e saúde. E aqui embaixo meu apêndice, ou seja, calculei aqui para cada município. Então, município de Adamantina. Tem alguém aí de Adamantina, gente? Não conheço ninguém de Adamantina, mas se tiver, por favor, me diga. Se você é de Adamantina, o novo repasse para o seu município foi de 1.800.000.000, mais ou menos. O IQEM do seu município é de 0,00022. E a sua média no SAEB é de 240,33 pontos. E assim foi, coloquei todos os meus dados aqui, né, no meu apêndice, que é para os orientadores conseguirem ver os cálculos que eu fiz. É isso, gente. Eu queria mostrar para vocês um pouco de como ficou, mostrar um pouco para vocês do que eu quis fazer, do que eu quis trabalhar. Aguardem cenas dos próximos capítulos, porque eu tô pensando no meu mestrado aí já, enfim. E é isso, eu espero que vocês gostem e qualquer coisa, a gente faz outro vídeo de monografia, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida a mais, sei lá. Tamo aqui pra isso. Mas é isso, gente. Obrigada.